é tempo de nos aprofundarmos no Apocalipse, né? Na volta de Jesus, na doutrina do futuro, na doutrina das últimas coisas. E é o que eu tenho feito, né, Aline? É o que eu tenho feito incansavelmente lá em casa, né, pastor Elias? Nós estamos trocando umas ideias lá. E eu queria estar aqui hoje de coração para falar com vocês sobre a doutrina do futuro, os últimos dias, né? Tribulação, grande tribulação, pré-tribulação, mesotribulação, pós-tribulação, pré-milenismo, pós-milenismo, juízo final, né? É o que nós temos que nos aprofundar, porque Jesus está voltando. E como eu tenho conversado com o Bruno e a Aline lá em casa, nós vamos ter que estar muito preparados para passar pelo que está por vir, né? O coronavírus é apenas um ensaio, uma brincadeirinha, um ensaiozinho, uma brincadeira aí para ver a reação dos seres humanos, da multidão, do mundo, né? É apenas um teste para ver como que realmente nós vamos agir daqui uns dias, digamos assim. Né? Mas Deus vai preparar, se for da vontade dele, Deus vai preparar tudo, amém? E como eu falei, eu queria estar aqui hoje para falar sobre Apocalipse com vocês, para falar sobre Daniel, Amós, Joel, mas não. E o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra e foi assim bem inusitado, porque eu estava escovando meu dente, quando eu ergui meu rosto no espelho, ele falou uma frase perfeita comigo, claríssima, né? E ele falou assim: para que feridas sejam curadas, Silmara, elas precisam ser expostas. E eu anotei, lógico, fui correndo, a gente sabe quando Deus está falando com a gente. E eu fui anotar correndo essa frase. Só um pouquinho, quero ver se eu estou gravando algo aqui. Eu fui anotar correndo essa frase. E o Espírito Santo, né, continuou falando comigo, cada personagem da Bíblia que ele falava, eu fui anotando. E a mensagem ficou prontinha, né? E queridos, eu confesso que Senhor, por quê? Não é hora da gente falar isso. Ele falou, é hora sim, Silmar. É hora sim, porque eu estou vindo buscar a minha igreja. Eu estou vindo buscar uma noiva, a minha noiva. E eu não vou levar uma noiva doente. Eu não vou levar uma noiva cheia de feridas, cheia de hematomas. Uma noiva confusa. Uma noiva que precisa passar por uma cura antes de eu vir buscar ela. É essa a igreja que Jesus vem buscar. Né? A igreja imaculada, a igreja sem manchas, a igreja sem ruga. E por isso eu preciso curar a minha igreja. Então é isso sim que eu quero que você fale. E foi uma coisa muito espontânea, eu vi realmente que era dele. Quando a gente, digamos assim, não precisa fazer muita força para escrever o que ele quer falar com a gente, né? E ele falou alguns versículos comigo, eu quero que vocês leiam ali, não precisa abrir a Bíblia, nem eu trouxe Bíblia já, né? A Bíblia está aqui no celular, mas eu nem vou abrir a Bíblia, o que eu preciso já está anotado. Se você quiser colocar lá o primeiro versículo, isso aí é o nome da mensagem, né? Para feridas serem curadas, elas precisam ser expostas. Ok? Pode colocar o primeiro versículo, Eduardo. Está lá em Jeremias 30, 17. Diz assim, essa tradução é na King James. Só a partezinha ali, a primeira parte, né? A parte A. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Garante Yahvé. Eis que farei cicatrizar todo o ferimento, né, o teu ferimento, e curarei todas as tuas feridas, garante Yahvé. Agora eu quero que o Eduardo coloque para mim uma primeira imagem ali. Essa tá bonitinha, mas eu vou colocar realmente, até Deus é perfeito, né? Ele prepara tudo. Como a Aline falou, mãe, mas você quer que eu ache algumas figuras? Foi ela que achou, outras fui eu. Mas ela falou, mãe, mas é muito feio isso, porque ela já cuidou de feridas assim que vocês vão ver ali.
E é muito feio, né, Vanessa? É muito feio, né, Ana? É muito feio, né, Aline? É só para quem tem muito estômago. E daí a Aline falou, mãe, mas você vai colocar essa coisa nojenta lá? Daí eu falei, mas Aline, não tem criança na igreja, não vai ter criança, está proibido criança vir à igreja. Então, criança que se impressiona. Vocês são adultos e não vão ficar de mimimi aí, né? Eu olho, eu não tenho estômago para cuidar. Mas eu olho, eu suporto perfeitamente olhar. Né? Então Deus me autorizou, eu estou aqui pela autorização de Deus, então não fale mal de mim quando sair lá fora. Credo, esse mora não precisava pôr aquilo lá. Né? Então, queridos, ali está a imagem de uma enfermeira cuidando de um ferimento, né? Cuidando de uma ferida, a qual está enfaixada, né? Então, essa ferida que a enfermeira está cuidando, ela está, vamos fazer uma encenaçãozinha aqui. É uma ferida que está, eu acho que eu dobrei errado aqui, coberta. Vamos dizer que isso aqui é uma ferida, né? Então, a enfermeira cobriu e a feridinha está coberta. E muitas vezes, queridos, quando nós falamos de feridas na alma, né? Você pode pensar assim, a Simara vai pregar sobre perdão também, mas não é só isso. Porque como que as feridas na nossa alma são causadas? Muitas vezes pelas palavras que alguém usou conosco lá atrás, pelas mágoas, mágoa do pai, quando alguém te feriu quando você era ainda criança, foi abusado sexualmente, feridas que a pessoa carrega, foi abandonado, carrega ao longo do tempo. Pessoas que te feriram, um relacionamento, um namorado, um ex-marido, uma ex-esposa, um trabalho que você perdeu injustamente, feridas, queridos, você sabe, como eu sempre falo, abre-se o leque e você traga essa história para dentro da tua história, da tua vida. Então, feridas são causadas sim por pessoas que nos ferem, mas feridas também são causadas dentro de nós por coisas que nós fazemos. Eu cometi, digamos, né, alguém aí, todos nós talvez, no decorrer da nossa vida, cometemos algo durante a nossa caminhada que estava contra os princípios da palavra do Senhor. Nós cometemos muitas coisas na vida. Ah, Simara, mas eu nunca adulterei, eu nunca usei droga, eu nunca me prostituí. Mas você falou mal do teu irmão. Mas você é uma pessoa acostumada a ter inveja. Não se liberta da inveja. Mas você é uma pessoa fofoqueira, né? Uma pessoa que entra lá na internet para ficar olhando pornografia. Então você se feriu. Cada coisa que nós fazemos, queridos, que não está, que não condiz com a palavra do Senhor, que não está dentro dos ensinamentos, dos mandamentos que Deus nos ensinou, nós estamos nos ferindo. Porque tudo que nós fazemos que vai contra a palavra de Deus, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos nos ferindo. Então, abra o leque aí da tua vida, traga à memória tudo que você viveu, porque Deus fala com cada um particularmente, e veja o que são feridas para você. Ou alguém te feriu, ou os dois, ou você pode ter ferido alguém, ou se ferido ao longo da tua vida, por causa das tuas decisões. Por causa das tuas decisões. Talvez você está vivendo hoje consequências de feridas abertas por causa das suas escolhas ao longo da tua vida. Ok? E o que acontece? A ferida está ali. Só que ela está coberta. Está escondidinha lá. Ok? E por causa do nosso orgulho, muitas vezes, por causa de medo de rejeição, por causa de medo das pessoas se afastarem de nós, por causa de medo de julgamento, por causa de medo de confrontar aquele problema, o que nós fazemos? Nós preferimos deixar as feridas cobertas. E eu escondo aquilo ali, eu não quero mexer. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, eu não quero desencobrir aquilo ali, eu não quero trazer aquilo ali à tona, eu não quero expor. Lembram do nome da mensagem? Feridas, para que feridas sejam curadas, elas precisam ser expostas. Então eu não quero expor aquilo ali.
Só que se eu não permitir que essa ferida seja exposta, ela não vai poder ser curada. Ela não vai poder ser tratada. Se eu chegar lá e falar para a enfermeira, não tire essa atadura. Eu não quero que você olhe. Eu não quero que você remexa nisso aí. Porque dói, não dói ali? Dói demais. Vamos para a segunda ferida? Eduardo, para a segunda imagem? Então eu não permito que ela seja desencoberta. Por causa de orgulho, de medo, de tudo que eu falei. E ela não vai ser tratada. Só que quando eu decido descobrir, tirar a atadura, expor as minhas feridas, por mais que ela, muitas vezes, tenha muito mau cheiro, como diz a Aline, que é insuportável, tenha larvinhas, né, Aline? Bichinhos, que muitas feridas dessa forma aí tem. Que me cause vergonha, que me cause humilhação, mas eu preciso trazer isso à tona para que eu possa ser curada. Isso causa mau cheiro. Isso muitas vezes é vergonhoso. Imagine você ter uma pedra podre. Isso aqui está podre, gente. Causa vergonha. Causa vergonha, causa mau cheiro. Mas para que a enfermeira, simbolizada aqui como o Espírito Santo de Deus, possa tratar essa ferida, possa colocar os remédios certos nessa ferida, para que essa ferida venha a ser curada, eu preciso me permitir expor a ferida para que a enfermeira, o Espírito Santo, possa colocar o remédio certo, queridos. E é aí, meus amados, que eu me deixo, me humilho, nem que, vamos usar a palavra, me arrebaixo, exponho a minha vergonha, porque é uma vergonha muitas vezes. Eu não sei o que você pode ter feito na tua vida, eu sei da minha vida, mas por orgulho, por medo da rejeição, por medo do que vão falar, eu prefiro manter escondido, porque pode ser que, para causar isso aí, queridos, é uma ferida de anos. Pode ser que tenha coisas na vida de alguém que está aqui, queridos, que talvez tenha sido há anos. Mas o que aconteceu? Você conseguiu pôr uma atadura e esconder. E ninguém mais mexeu. Ninguém mais tocou no assunto. Então o que você pensou? Que tá tudo certo. Tá lá, tá guardadinho, escondidinho. Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Afinal de contas, já se passaram 20 anos. Afinal de contas, já se passaram 30 anos. Então tá lá, eu sei daquilo. A ferida está lá. Eu sei que eu cometi aquilo. Agora eu já andei um tanto. Eu já andei 20 anos, 30 anos. Eu não vou me permitir descobrir aquilo lá. Eu não vou me remexer naquela ferida. É esse o problema. Só, queridos, que enquanto nós não nos permitirmos voltar naquele lugar e encarar o problema, olhar nos olhos talvez de algumas pessoas, confrontar aquela situação, a tua vida não vai andar. Talvez ande em algumas áreas, mas na área que tem espiritualmente a ver com aquilo que você cometeu, a tua vida não vai andar. Vamos para o próximo, Eduardo? E queridos, quando nós nos permitimos deixar que a enfermeira, Espírito Santo, trate das nossas feridas, elas se tornam apenas cicatrizes. Olha ali a perna da pessoa. Vamos para a segunda figura? Segunda imagem? Olha, ficou uma marca? Ficou? Mas está feia tanto quanto o lado direito? Não. Porque cicatrizes vão ficar. Você já vai entender por quê. Vamos para a próxima, Eduardo? Olha aí. É normal, gente, aquilo ali. Como que é o nome daquele amarelinho ali? Esfacelo. Então, aquilo ali é o esfacelo, gente, tá bom? Esfacelo, igreja esfacelo, né? Parece sei lá o que aquilo ali. Né? Então, e olha o estado, né?
Deixou a enfermeira Espírito Santo tratar, expôs a ferida e agora ficou apenas a cicatriz. Vamos para a próxima? De quem que é essa mãozinha inchada aí? Minha mão. Minha mãozinha. Inchada, bem inchada. Foi no dia que eu levei 9 pontos na mão. Eu tirei foto sim, para ficar de lembrança. Por que a Silmara abriu a mão com uma taça sem explicação? Eu acho que foi em 2013, se não me falha a memória. Porque a Silmara estava querendo fazer escolhas para a vida dela, as quais o Espírito Santo não estava. E ele permitiu eu passar por isso aqui. Se não fosse a Ana, o Bruno ir correndo buscar a Ana em casa no domingo, na hora do almoço, eu tinha perdido com certeza, quase toda certeza, no movimento da minha mão, porque eu ia cair na mão de um médico que ia como dizia a mãe quando ia costurar, eu vou chulhar, ele ia chulhar a minha mão, mas graças a Deus tinha um médico, eu não vou citar nomes aqui, tinha um médico muito bom para isso lá, no momento, e ele fez o serviço bem bonitinho, e eu não perdi movimento nenhum, E o Espírito Santo falou para mim assim, sabe por que eu permiti isso? Porque pode ser, mas um cortezinho de 9 pontos na mão não é nada. Mas, Aline, pensa na mulher que sofreu, A Aline fala até hoje, meu Deus, por causa de uma mão, porque eu não podia fazer nada. Eu fiquei presa, porque era a minha mão, gente. Eu não podia cuidar dos serviços da minha casa, tomar um banho direito. E fiquei, Jesus, eu estou imprestável, para que eu sirvo? Eu não aceitei aquela situação de eu estar presa ali. E o Espírito Santo falou para mim, é só para você lembrar que você não faz escolha por você. Como sempre eu digo, escolhidos não têm escolhas. É eu que escolho. E qual que é a tua mão, Silmara, que você levanta para me adorar? Essa aqui, porque essa aqui eu sempre seguro o microfone, não sei segurar mais. Então, eu permiti isso nessa mão, por quê? Para você, cada vez que levantar essa mãozinha, olhar para essa cicatriz, dá para ver? Nem dá para ver, Só quem enxerga muito bem. Para você lembrar, eu enxergo, dessa cicatriz e lembrar para que você nasceu. Vamos para a segunda imagem? Tirei os pontos, expus, Começou a ser cicatrizada, curada, ali, depois de tirar os pontos, bonitinha, já estava mais magrinha, e agora minha mão é isso aqui. Apenas um risquinho ali, só para eu lembrar de vez em quando, para que eu existo. Ok? E por que a Silmara está falando agora de cicatrizes? Porque as minhas e as tuas cicatrizes existem por um motivo. Queridos, nós não podemos viver uma vida, ser trabalhados por Deus. Deus talvez até a gente, nós mesmos nos perdoamos. Eu consegui de certa forma passar por aquilo, mas ter uma história para contar e esconder para mim por orgulho. Só tem adulto aqui, vocês vão me compreender. O Espírito Santo de Deus falou assim comigo: cicatrizes, Silmar, elas precisam ser testemunhadas ao público. Você já vai entender porque eu vou provar isso na palavra. Se você e eu, se Deus permitiu você e eu passarmos por coisas feias, queridos. Ah, Silmara, mas não, eu adulterei, eu passo essa situação lá dentro da minha casa, eu tenho que esconder isso aqui. Não, Silmara, isso aqui é muito feio, e eu, afinal de contas, eu já passou, tá lá, eu já pedi perdão, eu não pratico mais há 15 anos isso. Mas por orgulho, você não conta a tua história. Você não conta a tua história porque você não quer que ninguém veja que você tem fraquezas. Não, mas vão olhar para mim aqui no altar e vão dizer: credo, Silmara, você já passou por isso? Você já fez isso? Vão me julgar, é muito feio. Eu quero passar aquela imagem de uma Mulher Maravilha. Eu quero passar aquela imagem de a levita, cantora, pregadora, que nunca caiu, que nunca errou, que não tem defeito nenhum. Eu quero olhar se ela tem alguma cicatriz, eu quero olhar se ela cometeu algo lá atrás, se ela teve feridas tão feias, iguais aquelas ali. Não, eu não vou passar.
Eu não vou contar. Deus já me pegou lá atrás. Deus já me transformou. Deus já trabalhou na minha vida. Olha onde eu estou hoje. Eu não vou... deixa lá para eles. Eu não vou abrir. Querido, se você passou por algo da tua vida, seja o que for, você acha que Deus não estava lá? Você acha que Deus não permitiu você, Álvaro, ter passado por tudo que você passou? Querido Álvaro, hoje tu tens uma história para contar. Eu não tenho tua história para subir aqui em cima e contar. Eu, na mesma favela, que eu ia usar droga e vender droga, hoje eu vou lá fazer evangelismo, levar sopão. Eu não tenho essa história para contar porque eu nunca usei droga, Álvaro. Só que a minha história você não pode contar. Então Deus tem uma história para cada um. E Deus vai permitir crises na tua vida. Deus vai permitir situações para que você passe por ela, tenha essa ferida, seja curado, tenha cicatrizes e possa falar delas para que outros sejam alcançados. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. De que vale uma vida tão sofrida, pagando tanto preço, para ninguém saber, por causa do meu orgulho? Por que Deus está permitindo? Talvez você está passando por algo e a situação não muda por causa do teu orgulho, porque Deus sonda o teu coração e vê, não vai falar, vai deixar escondido. Ninguém pode saber disso aqui, né? Vou ficar escondido aqui. Ninguém pode saber disso aqui. Ninguém. É muito feio. Eu não vou abrir. Eu podia ficar aqui mais uma meia hora. Só que nós vamos correr, porque agora eu vou provar na palavra isso aqui que eu estou falando. Exatamente, Slade. Ótimo. Exatamente, pode ser amputado. De que vale? De que vale, queridos? Pode ser amputado, sim. Eu te permiti passar por isso e de nada valeu para ajudar alguém, para dar a mão para alguém. Então vem aqui, já que você não quer terminar a obra que eu te dei, vamos chamar, vem, tem salvação? Tem, mas vou te recolher antes, né? Não quer cumprir com o propósito? Ótimo, Slade. Vai ser amputado, Então, queridos, como nós lemos ali no início, o versículo, né? Eis que farei cicatrizar o teu ferimento, e eu curarei todas as tuas feridas, garante, o Senhor garante a fé. E Jesus, o Espírito Santo de Deus falou para mim, vamos lá para outra, depois do versículo, Eduardo. Feridas expostas geram cicatrizes que curam. Então, quando eu exponho as minhas feridas e permito ser curada, me permito ser curada por Deus, ser tratada, Ele colocar o remedinho certo, porque Ele é o doutor Jesus. Ele sabe que medicação precisa. Ele sabe, por mais que doa, gente, porque dói. Quem disse que não vai doer? Deve doer demais. E como a Aline falou hoje, acho que para mim, né, Aline, não lembro que nós estávamos comentando sobre ferida. Ontem a Andressa estava lá em casa. Que eu falei das larvinhas. A Aline falou, eu falei, deve ser horrível a dor, né, Aline? Ela falou assim, às vezes está tão podre aquilo ali, que não sente nem dor dos bichinhos comendo mais. E é isso que acontece conosco. Está tão antiga aquela ferida, está tão... como que eu posso usar a palavra aqui? Não queria usar podre. Em decomposição aquilo ali, que nem sentir dor você sente mais. Sabe a pessoa que endureceu o coração? Que não está nem aí mais. Você quer colocar como diz, né? Você põe uma pedra em cima do assunto. Pronto. Coloquei uma pedra, agora eu vou viver minha vida. Deixa lá para trás. É isso que acontece, queridos. É isso que acontece conosco. E o Espírito Santo me falou de quem, primeiramente? Da vida de José. José do Egito, eu não vou entrar em detalhes aqui, você conhece a história. Vou fazer um breve resumo aqui, se tiver alguém que nunca ouviu falar, porque pode ser que tenha, estou vendo umas carinhas diferentes aí. José, queridos, foi um escolhido do Senhor, né? Ele era filho de Jacó, que tinha 12 filhos,
mas ele era o filho de uma das mulheres de Jacó que era mais amada, que era Raquel. Então, sim, José e Benjamim, seu irmão, os dois filhos de Raquel, eram os filhos mais amados de Jacó. E sendo assim, Jacó não se preocupava em demonstrar publicamente que aquele filho era mais amado. E isso gerou um ciúme, uma inveja muito grande no coração dos outros irmãos. E os irmãos dele começaram a perseguir e bolar um plano, né? Que iriam matar aquele menino. E eles tiveram essa oportunidade, né? Vamos resumir aqui. E eles colocaram o José dentro de um poço. Um dos irmãos não admitiu que eles matassem. E estava passando uma caravana de ismaelitas. Eles venderam o José para os ismaelitas como escravo, né? E os ismaelitas venderam para o Potifar, lá no Egito, muito longe, numa terra muito distante. E lá Josué, na faixa etária mais ou menos de uns 17 anos, ficou. Mas como José era um iluminado de Deus, um escolhido de Deus, aonde ele colocava a planta dos pés dele prosperava, onde ele colocava as suas mãos prosperava, ele começou a se destacar lá dentro da casa de Potifar. E nisso Potifar coloca ele como, digamos assim, um mordomo naquela casa. E ele era um jovem muito lindo. E a esposa de Potifar se apaixona por José e começa a investir. E ela conta essa história que ela era uma mulher muito linda. E ele teve que ser muito forte, ele era muito de Deus, para não ter caído nessa tentação. Né? E ele não caiu, não por amor. Ele tinha um respeito pelo digamos, o chefe dele, mas por amor a Deus ele não caiu. Né? E sendo assim, queridos, ele foi acusado. Ele não quis aquela mulher, e ela ficou, sabe, aquele amor que vira ódio? Você não me quer, então você vai ter uma coisa, né? E ela acusou aquele a rapaz de ter molestado ela, né? E lógico que Potifar escutou a sua esposa e não a José. E ele foi preso, né? Ele foi mandado para a prisão, e lá ficou preso o Josézinho. E nisso lá, claro, ele entra naquela prisão e que já começa a se destacar e já se torna governante lá dentro da prisão. E um dia, o padeiro e o copeiro de Faraó aprontam para Faraó, e Faraó manda os dois para a prisão. E eles sonharam e contaram para José, e José deu a interpretação do sonho e aconteceu exatamente como José tinha falado, né? O copeiro viveu e o padeiro morreu. O Faraó mandou matar ele. E o que aconteceu após isso, queridos? Faraó sonha, né? Teve um sonho que 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas e tal, e tal, e tal. Você sabe da história. E o copeiro conta para o Faraó. Tem um rapaz lá na prisão que sabe interpretar sonhos. O nome dele é José. E o Faraó manda chamar o Josézinho, né? E José interpreta na hora aquele sonho. Haverá fome no Egito, haverá fome na terra da época, né? Porque não é a terra habitada de hoje, era a terra habitada da época. Haverá fome no mundo inteiro, no mundo da época, né? E é necessário que você faça assim, 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 assado. Ele tinha todos os parâmetros para que o Egito não viesse à falência, né? E o Faraó, para não ter problema para o lado dele, fala: você vai se tornar o segundo depois de mim aqui, né? Eu mando, mas você que vai coordenar tudo, você vai ser o administrador do Egito a partir de hoje. Deus honra. Ali Deus começa a cumprir as promessas e os sonhos que ele tinha dado para o José lá atrás, porque foi pelos sonhos, eu pulei essa parte, que José tinha tido lá atrás, que os irmãos dele também o invejavam, a lei do amor do pai, né? Que ele teve sonhos, que Deus ia honrar ele, que as espigas dos irmãos dele lá na plantação iam se curvar diante dele, que é sol e lua, que simbolizavam a mãe e o pai, e as estrelas, que simbolizavam os irmãos, iam se curvar diante dele, e os irmãos entenderam que ele estava querendo dizer que ele ia reinar sobre eles, e eles não aceitaram aquilo ali. Então começa-se a se cumprir aquela promessa na vida de José. E queridos, passam-se os anos, mas a palavra de Deus continua mesmo. Passam-se os anos e houve fome na terra. E o que acontece? Jacó manda os seus 11 filhos, os seus 10 filhos, né? Para o Egito, porque só havia alimento na terra do Egito. Então você
a pessoa queria comer, teria que se deslocar até o Egito. E ele manda os seus 10 filhos irem até o Egito comprar alimento. E aqui revela-se uma grande ferida. E talvez eu vou apresentar para vocês hoje um José que você não conhecia. Porque sempre quando falamos do José, ele é sempre o mocinho da história. É verdade ou é mentira? Mas eu vou apresentar para vocês a outra face da moeda hoje, que o Espírito Santo de Deus me mostrou lá em casa ontem, né? Então é assim, queridos. Eu vou ler lá para a gente não demorar muito. Gênesis 42. Alguns versículos. O Eduardo vai pôr ali, mas eu vou ler aqui. José, quando os irmãos se deslocam para comprar alimento, era só toda a conversa de qualquer pessoa que chegasse no Egito, passaria ele teria uma entrevista com José. Ninguém comprava nada sem ter essa entrevista com José. Então os irmãos vão para lá e acontece essa situação aqui. José logo reconheceu seus irmãos, porque fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou de forma áspera. Então o que eu já posso ir aprendendo aqui, queridos? Porém fez de conta que não os conhecia. José conheceu os seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. Sabe aquela pessoa que tem uma ferida aberta, que tem uma mágoa muito grande e simplesmente eu faço de conta que eu não conheço, eu faço de conta que não existe, eu dou as costas, para mim, não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero escutar. Eu não quero saber. Eu faço de conta que a pessoa não existe. Eu faço de conta que a situação não existe. Eu desprezo, eu dou as costas. Vocês estão me compreendendo? Simplesmente ele deu as costas para aquela situação. Ele foi indiferente com os seus irmãos. Se não existisse essa ferida, se não existisse essa mágoa, queridos, ele poderia ter abraçado meus irmãos. Estão comigo? Concordam comigo? E queridos, para quem não sabe, vai saber agora. Para quem sempre pensou que o antônimo ou o contrário do amor é o ódio, saiba que não. Porque quando uma pessoa tem ódio, digamos que o namorado terminou com a namorada e ela amava ele, agora ela está com ódio dele. Ela começa a se arrumar, postar foto no Face, postar foto no Instagram, comprar roupa nova, mudar o cor do cabelo, para chamar atenção, porque eu tô com ódio dele. O amor virou em ódio. Mas eu faço tudo para chamar a atenção daquela pessoa. Isso é o quê? Não é o contrário. O ódio não é o contrário do amor. Não é o contrário do amor. Silmara, então o que é o contrário do amor? É a indiferença. Porque a indiferença, ela causa desprezo. Ela passa a fazer de conta que aquela pessoa não existe. E tem coisa que doa mais do que alguém fazer de conta que você não existe. Te encontrar na rua, você saber que aquela pessoa te viu e ela virar a cara porque você para ela é um pontinhos. Você é insignificante. Tipo assim, você para mim... Sabe? Para mim você não existe, para mim você não tem importância, para mim você não tem valor. Tá? Tá. Se me encontrar na rua, eu passo por cima. Isso é o contrário do amor. A indiferença. E quando a palavra do Senhor diz aqui, ele fez de conta que não conhecia. Isso é uma indiferença. E além dessa indiferença, o que ele fez? Ele perguntou de forma áspera. Queridos, quando a pessoa... já vem para cima da outra com 5 pedras na mão. Tipo assim, você vai falar algo, a pessoa já está ali pronto para apedrejar. Já tem uma resposta pronta na boca. E sempre uma resposta áspera. Sempre uma resposta rude. Querido, se você conhece alguém assim, saiba que há uma grande ferida na alma dessa pessoa. Ah, Silmara, mas o que pode ser? Pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, queridos. Pessoas que falam brutamente com os outros, que são ásperos para tudo, que não são educados, que não têm paciência, que não têm mansidão, que não têm domínio próprio.
São feridas na alma dessa criatura. Não pense que ela talvez tenha até aprendido dentro da casa, mas se ela não tivesse essa ferida, ela não continuaria com aquela ação, com aquela atitude que era dentro da casa dela. Ela mudaria a história, ela mudaria a situação. Então havia sim uma ferida muito grande no coração do José. Porque senão a primeira vez que seus irmãos foram para o Egito, ele já tinha abraçado e perdoado. E aonde, Silmara, que você me prova isso? José era rico. José tinha soldados à sua disposição. José tinha carruagens à sua disposição. José tinha cavalos à sua disposição. A hora que ele quisesse, ele poderia montar uma comitiva, um exército e falar: Faraó, eu sou o segundo no Egito, eu tenho um pai, estou com saudade do meu pai Jacó, eu posso, você me libera para ir descobrir se a minha família ainda existe, se meu pai Jacó ainda vive. Concorda comigo ou não? Quem ama vai atrás. Já ouviu esse ditado? Quem ama vai atrás. Quem ama não fica no lugar, queridos, de abundância, comendo do bem e do melhor, sem saber se o seu pai e os seus irmãos já haviam morrido. E além do mais, havia uma fome na terra. Nós não sabemos quantos anos, né? Se a gente for fazer as contas, dá para descobrir. Mas haviam se passado mais ou menos 13 anos. Tirando os 2 nessa história aqui, porque havia mais 5 de fome. Em 11 anos, vamos arredondar aqui. Em 10 anos, queridos, tudo bem, ele tinha ficado na casa do Potifar, menos 2 da prisão. Ah, pelo amor de Deus, né, Sileide? Ele teve pelo menos uns... Não, sim, ele tinha 30, eu já falei isso aqui. Mas eu estou falando do tempo que ele prosperou. E ele poderia ter tido a ideia de ter ido atrás do pai. Porque ele veio com 17, ficou na casa do Potifar, depois 2 anos preso, depois sonhou. Nós não sabemos em detalhes quantos anos. Mas ele tem 7, 8 anos, isso que eu calculei, 6, 7 anos. Ele teve muito tempo para ir atrás dessa família. Ele não foi porque a ferida estava aberta. Vocês estão me compreendendo? E para completar, olha aqui. Estava enfaixada, exatamente. De onde? Olha aqui a conversa. Ele falou de forma áspera: de onde vocês vêm? Eles responderam: queridos, nesse momento eles podiam ser os piores dos irmãos, mas eles estavam falando a verdade. Eles estavam com o coração aberto e sincero nesse momento. Eles não estavam fingindo. De onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã. Viemos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Uma vez. Não, senhor, responderam eles. Estes seus servos vieram aqui comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos homens honestos. Os seus servos não são espiões. E José, mais uma vez, pela segunda vez, insiste: nada disso. Vocês vieram conhecer os pontos fracos do Egito. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem um coração ferido, uma ferida aberta, a tendência dessa pessoa é julgar a intenção do coração de todo mundo. Principalmente daquele que te feriu uma vez atrás. Você não vai acreditar nele, porque você não perdoou, você não passou por um processo. A ferida está aberta, a ferida está sangrando. Então tudo que aquela pessoa fizer, você vai associar àquele momento. Tudo que aquela pessoa fizer, você vai duvidar. Por isso que muitos casamentos depois de uma traição não dá certo, porque se não há o perdão verdadeiro, a pessoa sempre vai: eu vou ali na padaria comprar um pão. Mas coitado do marido, já traiu, se arrependeu, perdoou, voltou para casa. A mulher perdoou, voltou para casa. Ele passa o perfuminho para ir comprar um pão na padaria. Não, porque você está indo encontrar com a outra, porque a ferida está aberta.
eu estou usando um exemplo tosco aqui, não perdoou verdadeiramente. Queridos, a ferida estava aberta. O José que você julgava tão... Né? A história dele é linda, maravilhosa, não tem defeito nenhum, coitadinho. Só sofreu. Sofreu sim. Ninguém está deletando essa parte da história. Sofreu com propósito, mas sofreu. Né? Mas ele tinha essa escuridão dentro dele. E no 24, José se retirou e começou a chorar. Depois voltou para falar de novo com eles e algemou Simeão diante deles. Queridos, prestem atenção. A pessoa, né? Tipo, ele saiu, ele não estava aguentando, estava aqui. O que ele fez? Ele saiu da presença dos irmãos e foi chorar escondido. Talvez alguns que a questão tem se escondido para chorar, porque não querem gritar, como eu falei, não querem abrir a sua boca e expor o que está acontecendo, se trancam para chorar sozinhos, acham que vão vencer sozinhos. Graças a Deus, o final da história de José teve um final feliz. Ele foi chorar sozinho. E quando ele voltou, porque a ferida estava aberta, não havia tido perdão. Esse perdão não havia acontecido. O que ele faz? Ele faz uma troca. Ele queria ver Benjamim. Então ele fala que vai prender ele, mandou algemar a Simeão, para que enquanto os irmãos não fossem e voltassem, trouxessem Benjamim para ele ver. Né? Ele não havia contado que era irmão dele, mas ele perguntou: vocês têm mais um irmão? E eles falaram: temos sim, tanto que depois Jacó brigou: por que vocês falaram que tinha mais um irmão? Né? E eles não queriam mentir, eles estavam com o coração aberto naquele prezado momento, né? Eles estavam precisando do Egito. E o que acontece, queridos? Quando uma pessoa está aprisionada, como a alma de José estava aprisionada, ele acaba que tem aquele ditado que quando a pessoa não perdoa, quem está preso é ela, né? E é verdade. Eu não estou dizendo que não é verdade. Mas quando a pessoa está aprisionada, e infelizmente quem está perto vai sofrer junto. Porque quem está sofrendo, queridos, às vezes a pessoa nem tem a consciência daquilo, mas ela quer ferir o outro. Ela faz de tudo para atingir o outro. Tipo assim, às vezes inconscientemente. Eu estou sofrendo? Beleza, mas eu não vou sofrer sozinho. José, eu estou preso? Beleza, mas eu não vou ficar preso sozinho. Eu vou prender Simeão. Tá? Mas agora que eu tenho poder, né? Deu o poder que vai conhecer quem que é a pessoa. Tem esse ditado aí também. E Simeão teve que ficar preso no Egito. E os irmãos deles voltaram, né? E olha aqui lá em Gênesis 45, voltaram para a terra do pai levar alimento. E olha o que acontece aqui. Então José, ele vai, eu só coloquei alguns versículos ali para o Eduardo. Gênesis 45, Eduardo. Eles voltam para a terra de Jacó, levam os alimentos. Jacó não queria liberar Benjamim, mas acabou a comida. E quando acaba a comida, vocês sabem que a gente não tem que correr atrás. Ele falou: então vão, né? Liberou Benjamim, levem Benjamim, mas pelo amor de Deus me tragam de novo, porque eu já perdi um dos meus filhos que eu mais amava. Não me derem, não permitam que eu passe por essa dor novamente. Por favor, tragam Benjamim novamente. E ele liberou. E eles voltaram para o Egito buscar mais alimento. E olha aqui o que acontece. Eu tenho aqui qualquer coisa, Eduardo. Então, José, porque ali eu selecionei alguns versículos, né? Só. É o 45, do 1 ao 8 e o 14, 15. Então José não conseguiu mais se conter. Então no segundo encontro, queridos, olha o que aconteceu. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: saiam todos daqui, os egípcios, né? E ninguém ficou com ele quando José se revelou a seus irmãos. E ele chorou tão alto, porque é isso que acontece quando a pessoa está sendo curada.
Permite-se se curar. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio do faraó. Meu pai ainda está vivo? Ele se revela, né? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto, aqui houve uma liberação de perdão. Aqui as feridas estavam sendo curadas. Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora nada de tristeza. E não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida de vocês, né, que Deus me enviou diante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos, em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou diante de vocês, para conservar a sua descendência da terra, e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês. Aqui, queridos, presta atenção nessa frase. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. E José abraçou a seu irmão Benjamim e chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. Em seguida, José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Só então seus irmãos puderam falar com ele. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim ontem, lendo isso aqui? Que é só... Ó, queridos, preste atenção agora. Se você não levar muita coisa, leve isso que eu falar para tua casa. Que é só quando as minhas e as tuas feridas são curadas que você descobre o propósito de vida que Deus tem para você. É só quando você permite as suas feridas serem curadas que você descobre a tua identidade. José, até então, até esse prezado momento, ele não sabia com integridade, porque ele estava lá. Ah, senhora, mas ele acabou de falar que Deus mandou ele lá, né? Para ser o administrador do Egito, sim. Mas ele não sabia, porque quando a ferida está aberta, a gente fica cego, você já vai ver para frente. Ele não tinha lembrado, ele não tinha sido perceptível para ele as promessas de Abraão, as promessas de Isaac, as promessas feitas a Jacó. Farei de ti uma grande... Vamos pregar comigo? Farei de ti uma grande... Se houve fome em toda a terra, os irmãos dele iriam morrer. Qual foi o propósito de Deus colocar José no Egito? Sustentar os 11 irmãos dele, os que se tornariam as 12 tribos de Israel, para que Deus cumprisse a promessa feita a Abraão. Você só descobre o propósito da tua vida. Talvez tenha alguém aqui nesse lugar, porque hoje à tarde eu orei e falei: Senhor, se tem alguém que precisa ouvir essa palavra, leva. Você pode dizer assim: não, mas tal pessoa não está aqui. Mas quem está, precisa ouvir estar. Talvez você tenha encontrado um vazio na tua alma. Talvez seja a tua vida ministerial, queridos. Seja o que você faz na obra de Deus. Seja no teu profissional. Tem um vazio. Você vai para lá e para cá. Faz isso, aquilo, aquele outro. Mas não encontra um propósito. Não te preenche. Nada te preenche. Você já fez um monte de coisa, mas nada te satisfaz. Porque somente quando você for curado dessa ferida, deixar Deus trabalhar no teu coração, você vai descobrir o propósito de vida. Você vai entender quem você é em Deus. Você vai descobrir a tua identidade. Para que você existe? Para que você foi criado? Muitas vezes este vazio, essas perguntas que você faz para Deus: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Eu não sirvo para nada. Eu não consigo produzir.
querido e querida. Você precisa se encontrar em Deus. Não é em coisas. Não é em diplomas. Não é em pessoas. Pessoa nenhuma vai satisfazer e preencher esse buraco na tua alma. Não existe, queridos. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Eu poderia falar só aqui, mas vamos correr. O Espírito Santo de Deus falou para mim também de Davi. Vocês sabem muito bem a história de Davi, eu não vou contar aqui, né? Davi, o grande rei de Israel, que caiu em adultério com Betseba e escondeu o seu pecado. Davi escondeu o seu pecado, queridos. E lá eu anotei, acho que ali. Vamos lá, Eduardo. Em Gênesis, 1 Samuel 14, vamos achar aqui. 2 Samuel 12. Bem errada, né? Por isso que a gente tem que anotar, né, gente? Lá em 2 Samuel 12 tem uma história, queridos. E essa história é a história de quando, após o adultério, após Davi ter caído, o profeta Natan, vai ter uma conversa com Davi. E qual foi essa conversa? Ele chega contando uma história. Coisa de profeta, gente. Por isso eu aconselho vocês. Esse tempo atrás ele me falou uma coisa tão engraçada. Eu não vou contar o detalhe da história. Ela falou assim: é duro ser filho de profeta. Lembra, Aline, que você falou para mim? Um ano atrás, uns meses. É duro ser filho de profeta. Cuidado quando você vai conversar com o profeta, queridos. Você está pensando que você está enganando, contando a tua história, escondendo coisa. E a pessoa só está... Talvez a pessoa nem fale nada para você. A pessoa só está te olhando assim, como diz. Eu sei... Só ESQN, né? Só que não. Só que não é bem assim como você está contando. E o Natan chega para Davi, o bonito. Pois é, havia um homem rico, havia um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. E era tão especial para eles que eles tratavam como um animalzinho de estimação. A ovelhinha dormia com eles, a ovelhinha comia com eles, a ovelhinha era amada. Aquela ovelhinha era estimada pela família. E o homem pobre só tinha essa ovelha. E o homem rico tinha muitas. E lá houve que um viajante chegou na casa do homem rico. E o homem rico queria fazer um guisado, um alimento, pôr a mesa para aquele viajante. E ele foi e mata a ovelhinha do homem pobre para fazer aquele alimento pro viajante. Vê se pode, né? Rei Davi. Quando Natan conta essa história para o Davi fica indignado. Como que pode? Esse homem precisa morrer. Este homem rico precisa morrer. Natan olha para Davi, vocês sabem dessa história já, e diz: pois é, né? Senhor rei. Natan poderia estar arriscando, como o profeta é sempre assim, né? Arrisca o couro, arrisca a cabeça, né? João Batista não perdeu a cabeça por enfrentar o pecado. E é isso que acontece com o profeta. O profeta tem que ser corajoso, gente. Tem que casar com prostituta, Oséias, tem que andar pelado, Isaías e etc. Profeta é fogo ser profeta. E simplesmente ele arriscou o couro dele, mas fez o que Deus mandou. Este homem, Davi, é você. Queridos, conta-se, os historiadores, que havia se passado um ano do adultério para essa conversa. E quando Davi caiu nesse pecado, ele cometeu 3, só dos 10 mandamentos foram 3. Não cobiçarás a mulher do... Mas ele insistia, porque, queridos, isso aqui não foi permitido, isso aqui não foi ao acaso. Davi, no tempo que os reis vão para a guerra, Davi não foi para a guerra. Ah, tá. Davi não foi para a guerra por quê? Não foi para a guerra por quê? Porque ele já tinha visto a gostosa tomando banho lá, na varanda dele. E ele mandou os soldados para a guerra, e ele falou, hoje, à tarde, de manhã, de noite, não lembro que horário que era, nem sei se diz, eu vou lá para a varanda, eu quero ver a gostosa de novo. Eu vou lá ver ela tomar banho de novo. Foi um crime, digamos assim, premeditado. Tá? Você já viu isso? Ai, né? Pois é, eu vou lá. Eu vou lá nesse horário, eu sei que eu encontro, eu sei que eu vejo, né? Abre o leque aí e leve para onde você quiser essa história. E o Davi foi lá na varanda. E ele comete 3 dos
dos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Betseba tinha um marido chamado Urias. Primeiro pecado. Segundo pecado, não adulterarás. Manda chamar ela, dorme com ela, engravida ela, não adulterarás. Não matarás. Manda Urias voltar da guerra para dormir com a esposa. Ele não quis, porque ele era fiel ao seu rei. Manda voltar e manda uma carta junto na mão dele, lacrada, né? Para que colocassem ele à frente da batalha, no lugar de mais pressão, onde não sobreviveriam os soldados que estivessem nesse lugar. E Urias é morto. Não matarás. 3 pecados dos 10 mandamentos ele comete ali, só numa situação. Só numa situação. Queridos? E infelizmente, queridos, conta-se os historiadores que passou-se um ano. Um ano, queridos. Que talvez Deus queria que Davi confessasse o pecado. Deus esperava que Davi tirasse a atadura e confessasse o pecado. Mostrasse as feridas que ele tinha feito nele mesmo e para o próximo. E Davi esperava que Deus esquecesse do pecado dele. Encobriu. E aí ele escreve alguns salmos penitenciais. Dentro desses, Salmos 6, Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, Salmos 102, Salmos 130, Salmos 143. Leia lá. Salmos penitenciais. Depois de um ano, Davi abre a boca. Aquele Davi compositor, aquele Davi que escrevia palavras direcionadas pelo Espírito Santo, aquele Davi que escreveu, como eu falei domingo passado, Salmos 19, Quem é esse Deus que criou os céus e a terra, queridos? Quem é esse Deus? Deus poderoso, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento declara as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra mostra a sua sabedoria. Sem linguagem, sem fala, ouve a sua voz. Em toda a extensão da terra, suas palavras vão até o fim do mundo. A lei do Senhor é perfeita, quando ele estava na presença de Deus. Refrigera a minha alma. O caminho do Senhor é fiel, traz sabedoria aos simples. Teus preceitos são retidão, eles alegram o meu coração. Esses são os salmos que Davi não escrevia mais. Ele não tinha mais inspiração para escrever. Davi não tinha mais inspiração para escrever, porque ele se afastou de Deus pelo pecado dele. E ele vai e escreve o Salmo 32, queridos. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, um ano, mas fiquei muito fraco. Olha aqui o que acontece, lembra das feridas? Eu escondi o meu pecado, mas eu fui enfraquecendo, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu coração. E daí ele vai lá no 9, queridos. Não seja teimoso, é um conselho. Tipo assim, não faça como eu fiz. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. Não seja uma mula como eu fui. É um conselho de Davi. Não precise de rédeas para andar no caminho certo. Apenas ouça a voz do Senhor.
No Salmo 38, queridos, quando eu li esse Salmo, o Espírito Santo me tocou. Porque ele é uma dor na alma, queridos. Vamos ler comigo, olha aqui, ó. As suas flechas se cravaram profundamente no meu corpo. Todo o peso da sua mão caiu sobre mim. Por causa da sua ira, todo o meu corpo está doente. Todo o meu corpo está doente. A minha saúde está destruída por causa do meu pecado. Estou me afogando nos meus pecados. Eles como um fardo pesado que já não posso mais suportar. As minhas feridas ficam inflamadas. Pecado não confessado. Essa é uma tradução da Nova Bíblia Viva, mas se você ler a tua, seja qual tradução, vai estar escrito isso aqui, talvez com alguma pequena mudança de interpretação ali, de sentido, o sentido é o mesmo, uma pequena mudança de palavra, mas com o mesmo sentido, queridos. Olha isso aqui, me perdi, e agora eu tenho que disfarçar até achar o versículo. As minhas feridas ficam inflamadas, cheias de pus. Lembra da fotinha? E cheiram mal por causa da minha falta de juízo. Estou andando curvado. Já viu aquela pessoa que não tem força? Estou andando curvado e abatido o dia inteiro. Saio vagueando como se estivesse de luto. As minhas costelas ardem como fogo. Meu corpo inteiro está doente. Sinto-me muito fraco e desesperado. Vivo gemendo porque meu coração está cheio de medo. Diante do Senhor estão os meus anseios. O Senhor conhece o meu suspiro. Meu coração bate depressa. O que chama isso, Aline, Ana, Vanessa? Arritmia. Sabe aquela pessoa que de repente está parada? Meu Deus, Aline, me socorre aqui. Não acontece isso, né? Estou fazendo uma conjectura aqui. Meu coração disparou. Arritmia. Davi sentia isso. Por que Davi sentia isso aqui? No peito? Olha aqui. Meu coração bate depressa. Minha força quase se foi. Além de tudo isso, estou ficando cego. A pessoa que tem ferida aberta, escondida, coisas mal resolvidas na vida, ela fica cega para a vida, queridos. Ela não consegue enxergar a vontade de Deus na vida dela. Eu sei que tem bastante versículo aqui que são longos, mas eu amo a palavra, gente. Eu gosto de ler a palavra. E se eu não leio, eu poderia falar isso aqui com as minhas palavras, mas não é a mesma coisa do que eu ler a palavra. O Espírito Santo de Deus falando com você. E para você ver como tudo que... você pode ter pensado aquela figura feia lá, porque não precisava. Está tudo aqui na Bíblia. Vocês estão comigo ou não estão? Está tudo aqui na Bíblia. Então, o que acontecia? Meus amigos... estou ficando cego, meus amigos e parentes e conhecidos se afastam de mim, com medo de minha doença. Meus vizinhos me evitam. Confesso a minha culpa, fico angustiado por causa do meu pecado. Ó Senhor, não me abandone, não fique longe de mim. O meu Deus, Senhor, meu Salvador, venha depressa me socorrer. Ele estava confessando, abrindo o coração dele diante de Deus. Queridos, em 1 João... capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, quando você não se dispõe a expor as tuas feridas, você está chamando Deus de mentiroso. Está explicado aí. Eu não vou ficar muito aqui porque eu tenho mais coisa para falar. E a palavra, gente, eu subi aqui. Eu falei à tarde hoje para Deus lá no quarto. Hoje eu subo naquele altar com tremor e temor. Porque não é a Silmarinha que está transmitindo essa palavra para vocês. Querido, Jesus está às portas. Ele tem falado comigo diariamente, e isso não é com a Silmara. Os sinais, Mateus 24. Os sinais estão aí. Só não está entendendo quem não quer.
quem é cego. Jesus está voltando e Ele não vai levar uma noiva doente. Se conscientize disso. Talvez a Silmara vai passar um pouquinho do horário, vai. Já estou contando para você. A Silmara vai passar um pouquinho do horário. Só que você precisa ser limpo. Você precisa, noiva, estar com os seus vestidos brancos, alvos, sem manchas, para que você possa subir com Deus. Então, fica quietinho aí um pouquinho. Você já vai embora. Tem um pouquinho de paciência. Porque como eu falei, quem sobe aqui em cima, queridos, paga um preço. Ah, paga um preço com o tempo, Silmara, você tem que ficar estudando. Não, queridos. Porque essa palavra aqui que eu estou pregando, eu nem precisei estudar muito. Tá? Eu nem precisei. De falar bem a verdade. Além de Deus ter me falado a frase, Ele foi me dando personagem por personagem. Eu só fui atrás do versículo. Quando eu falo que a pessoa que está aqui em cima pregando a palavra de Deus, para que flua na tua vida, ela pagou com a vida dela o preço. Porque se nós somos imitadores de Jesus, Jesus não deu a sua própria vida para nos salvar. Então se eu subo aqui e prego o que eu não vivo, o que eu não faço, porque tá bom, está na Bíblia, tá pregando a palavra de Deus, só que não vai fluir, queridos. Sabe aquele negócio sem sal e sem açúcar? Sabe aquele negócio que você fica assim, tá bom? Porque não tem um preço lá atrás. Não tem renúncia. Você está falando que a Bíblia diz sim, não é de tudo perdido, é a palavra de Deus. Mas não tem poder na tua palavra. Você está pregando a palavra de Deus. Ok, eu concordo. É a palavra, ela nunca vai ser perdida. Sempre vai cair. Mas ela não terá poder. Se a pessoa quiser ter poder no que ela fala, ela precisa ter vivenciado o que ela está pregando. Lá em João capítulo 5, o senhorzinho do tanque de Betesda, que quando o anjo descia, as águas eram movimentadas naquele tanque, e a primeira pessoa que descia naquele tanque era curada. E faziam 38 anos que aquele senhor era paralítico, era um coxo. E Jesus estava passando pelo tanque de Betesda. E Jesus vem e pergunta para esse senhorzinho, há 38 anos na mesma situação, e vocês sabem que naquele tempo, e ainda continua da mesma forma, pessoas que são paralíticas, que são os coxos, ficam na porta de supermercados, né, Esther? Pedindo, né, vai lá no Rick, vai ali no mercado, sempre tem uns ali, né, sempre tem, né, e quem tem coração passa e dá alguma coisinha, né, então eles acostumam a ganhar as coisas, eles acostumam, tá bom, mas tá ruim, tá bom, mas tá ruim. Né? E fazia 38 anos que aquele senhor estava daquele jeito. E Jesus pergunta para ele, quando Jesus viu este homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele, você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser curado? E ele responde assim, ó, presta atenção agora na resposta desse senhorzinho. Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra outro antes de mim. Então Jesus lhe respondeu dizendo assim, levante-se, pegue a tua maca e ande. Como que diz assim com criança, né? Quando tá braba, a mãe, levante, pega a tua maca, pega a tua cama e ande de uma vez. Seu senhorzinho desenchavido, né? Querido, sabe qual que era a ferida do senhorzinho que o Espírito Santo falou comigo? Sabe qual que era a ferida desse bendito? Vitimismo. Ele acostumou a ser a vítima, assim. Ele acostumou a ser a vítima. Sabe quando a pessoa é vítima? Tipo assim, queridos, tá claro aqui. Não precisa nem ter muita revelação da palavra. Para ver aqui, eu não posso, Senhor. Eu não posso. Eu não consigo. Daí o que vem depois? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque eu não tenho ninguém. Olha aqui, porque eu não tenho ninguém. Porque eu não tenho ninguém para me ajudar, né, a entrar no tanque depois do movimento das águas. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, acostumou a depender dos outros? Eu sou vítima. Falei, se você não me ajudar nessa situação que eu estou passando agora, você é obrigada a me ajudar, sim.
Eu gosto de pegar Sileide porque ela participa, gente. Ela é uma atriz perfeita. Notaram que ela participa das pregações? Né? Então eu pego, ela é a consequência. E é bom isso. É bom, é ótimo. Né? Que daí a gente tem alguém para interagir assim, na mensagem. Né? Você é obrigada a me ajudar, Sileide. Eu estou esperando que você me ajude. Sileide, você me ajudou lá atrás. Agora eu estou passando de novo por essa situação. Você tem que me ajudar, Sileide. E daí quando a Sileide não me ajudou, ela que é culpada do meu problema. Queridos, o vitimista, ele não quer sair daquela situação. Ele não quer, a verdade é que ele não queria sair daquela situação. Porque depois que ele saísse daquela situação, não haveriam mais essas esmolas. A vida se tornaria um pouquinho mais difícil. Então a ferida deste homem era o vitimismo. E quantos, queridos, não se colocam nessa situação? Meu pai é culpado, minha mãe é culpada. Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu nasci nessa família? Porque a minha família não é rica. Eu não sou filho de um pastor famoso. A pessoa sempre acha um culpado. Sempre vai ficar procurando coisas para dizer que a minha vida não deu certo. Porque eu não sou a culpada. Eu não sou a culpada das coisas não acontecerem para mim. Eu não sou a culpada de eu não conseguir entrar no tanque para ser curado. Culpada é toda essa multidão aí, Jesus. Vitimismo. E quando Jesus fala assim, queridos, levante-se, tome a tua maca, tome a tua cama e ande. O levante-se significa o quê? Olha aqui, atitude. Pelo amor de Deus, criatura, reaja. Reaja para a vida. Tenha uma atitude. Levante-se. Levante-se e faça alguma coisa por você. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz, perdão. Tome a tua maca. Tome a tua cama. Significa o quê? Esforça-te. Faça uma forcinha. Vai ter que ter um trabalho aí assim. Vai ter. Mas faça uma força, pelo amor de Deus, criatura. Você vai ter que fazer força para levar uma cama na mão. Tome a tua maca. Tome a tua cama e ande. Eu vou correr aqui. Tinha mais para falar, mas vamos correr. Né? E ande. O que significa o andar ali, queridos? Significa que você, no momento que você tomou atitude, reagiu, levantou, tomou para si, trouxe para si aquele problema, você não culpou mais a Sileide. Eu não culpei mais a Sileide porque naquele momento a Sileide me ajudou. Eu trouxe para mim. Eu parei para pensar e falei, não, mas sabe que é verdade? Porque se a Sileide me ajudar de novo, eu vou voltar para esse lugar que eu tô. Então eu preciso me levantar. Eu preciso sentir o peso dessa situação nos meus ombros para que eu pare de ser covarde e eu mude essa situação agora. E depois quando Jesus falou ande. Andar, querido, significa uma constância. Né? Andar significa permanecer, que a pessoa tem que ter uma permanência naquela atitude, que a pessoa tem que ter uma constância, continuidade. Coloquei várias palavras aqui, ó. Continuidade, segmento, estabilidade, persistência e manutenção. Então quando você começa a andar, dei 5 passinhos ali, pronto, parou, estacionou. Não, a palavra do Senhor está nos dizendo que ela vai ter que continuar. Enquanto Jesus não voltar, você vai ter que continuar. Porque se você parar, você não fica parado no lugar que você está. Você vai voltar para trás. Amém? E bem correndinho aqui, a mulher do fluxo de sangue. Queridos, eu já preguei sobre isso algumas vezes. E vocês sabem que quem tinha esse tipo de problema, 12 anos, aquela mulher sangrando sem parar. Sangrando sem parar. Já tinha gastado tudo que ela tinha. Com os médicos e não havia achado a cura, encontrado a cura. E o que aconteceu? Quando aquela mulher ouve que Jesus ia passar, ela colocou a fé dela em ação, né? E ela foi ao encontro de Jesus, porque no coraçãozinho dela ela pensou aqui, se eu apenas te tocar, se eu apenas conseguir tocar nas vestes, na orla da veste de Jesus, porque ela andava se arrastando, ela não tinha força, eu serei curada. E a fé daquela mulher tirou ela de dentro da casa dela, que ela não saía há muito tempo. Porque para quem não sabe, a pessoa que tinha esse problema, ela era considerada imunda, onde ela morava, pela cultura deles. Então se ela entrasse numa feira, o que ela tocasse, a cadeira que ela sentasse, tudo
tudo era considerado imundo. Então uma pessoa dessa tendência é se isolar. Então essa mulher já não saía mais da casa dela. Se ela era casada, provavelmente aquele marido já havia deixado ela há muito tempo, trocado por uma outra sanzinha, né? Então essa mulher era uma mulher desprezada. E ela decidiu, ela se levantou e ela não se importou em expor a ferida dela para a multidão. E o que acontece ali? Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Olha aqui, presta atenção nessa frase. Diante de todo o povo, contou por quê tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. O que essa mulher aponta? A ferida cicatrizada, queridos. Porque ela contou diante de todo mundo: Jesus, o meu problema é esse aqui. E ela contou em detalhes o que ela havia passado. Vocês sabem da história. Leia lá na tua casa, né? Lucas 8 inteiro. Ela contou os detalhes diante daquela multidão. Ela confessou, ela abriu a sua boca para expor aquela ferida, sem ter vergonha. E através dessa atitude, Jesus a curou. Então, através daquela situação, queridos, ela confessou e ela foi curada, e eu creio que muitos foram curados através do testemunho dessa mulher, através das cicatrizes dessa mulher, através da ousadia dessa mulher, muitos foram curados. E eu não podia fechar essa palavra sem um dia o pastor Elias falou uma coisa interessante, e ele falou assim: mensagem para mim que não tem Jesus não é mensagem. E eu concordo com ele em termos, né? Porque o que a gente prega, eu concordo plenamente. A gente tem que falar sempre de Jesus. E mensagem que não tem Jesus não é mensagem. Só que em Gênesis ao Apocalipse tem Jesus nas entrelinhas, não é verdade? Então nós pregamos Jesus. Mas hoje eu quero falar de Jesus, né? Então lá em Isaías, vocês sabem que versículo mais poderoso para falar de feridas é esse. E da ferida de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Isaías 53, queridos, diz assim: apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que Ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma palavra sequer. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a sua boca. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte, seu sofrimento. Mas depois, queridos, olha aqui, e isso vai acontecer com você também. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, Jesus foi colocado diante da multidão como uma vergonha, como opróbrio, queridos. Que Jesus foi humilhado. E muitas vezes nós não queremos expor as nossas feridas por orgulho, porque nós não queremos mostrar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Jesus fez isso, e eu e você muitas vezes nos recusamos a fazer. E deixamos que muitos que poderiam ser alcançados através do nosso testemunho público não sejam, por causa do nosso orgulho. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando Ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos. O nosso maior exemplo é Jesus. O meu servo justo
fará que muitos se tornem justos. Vai pegando aí. Diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso, eu darei a ele grandes honras. Deus está falando com você. Por isso eu te darei grandes honras, se você me obedecer. Se você expor o que eu estou te revelando essa noite. E você dividirá os seus despojos com os fortes. Deus te colocará em lugares altos. Porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Lá em 1 Coríntios 15, 43 diz assim, queridos, esse versículo aqui foi o primeiro versículo que Deus me deu quando ele começou a me trazer à tona essa mensagem. E olha aqui o que diz: é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. A revista corrigida tá, é semeado em ignomínia, né? Que é uma vergonha, que é uma humilhação. Mas vai ressuscitar em glória, como Jesus. Vai ressuscitar em poder. E o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória algo muito pessoal, mas que eu também vi em outras pessoas que passaram por coisas feias na vida, que cometeram coisas desagradáveis, mas confessaram o pecado. Não esconderam o pecado. Então, muitas vezes você olha para algumas pessoas que erraram tanto lá atrás, né, Álvaro? E aquela pessoa tá fluindo, tá fazendo coisas que você não consegue fazer. Está livre como um passarinho, frutificando, prosperando. Não financeiramente apenas, mas eu digo em todas as áreas. E você olha e pergunta, como que pode? Deus não é justo. Aquela pessoa fez isso, aquele outro, mas ela pagou o preço. Ela confessou o pecado dela. Eu vi muitos na minha jornada pagarem o preço da vergonha, mas ficou pago lá atrás. Você pagou, você não tem aquela dívida. Já está pago, ficou lá para trás. E tem pessoas que andam estão anos sentadas em cadeiras de igreja e a vida não vai, queridos. Em algumas áreas aquilo não anda, porque a pessoa se recusa a expor aquela ferida por causa do orgulho. Assim como Adão, né? Queridos, todos nós sabemos aqui que da onde que Deus tirou a Eva. Deus teve que abrir o lado, não é mesmo? Embaixo, para tirar a costela, para fazer a bonita da Eva. E você acha, queridos, que não ficou uma cicatriz ali? Deus teve que ferir Adão para Eva vir à existência. E quando Jesus, queridos, foi ferido naquela cruz do Calvário por aquele soldado, onde ele enfiou, né, aquela lança no lado de Jesus, que saiu água da lateral de Jesus, ali, no caso, o primeiro Adão, Eva, e o nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício dele, gerou a igreja. Então, sempre um sacrifício, queridos, sempre uma vergonha, uma humilhação, vai gerar riquezas, vai gerar coisas grandes. Eduardo, abre aquelas imagens de Jesus para mim. Tem mais alguma coisinha aqui, a gente está terminando, ok? Abre lá para mim. O que remete a isso, né? Feridas. Aqui, Jesus não tinha cicatriz ali, eram feridas abertas. Vamos lá, Eduardo? Mais feridas. Mais feridas. Vamos lá, Eduardo? Só para você, para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui, né? Olha as costas de Jesus, por causa das chibatadas, né? Onde tinha, agora eu não vou lembrar do nome, mas quando batiam, as pontas tinha várias pontinhas que quando eles puxavam aquele chicote, saía a carne junto, arrancava a carne. Acho que tem uma figura que mostra alguma coisa assim. Isso são feridas, Jesus não se importou. Aqui, nas imagens, nos filmes, Jesus é apresentado com um paninho, né, envolto. Mas não, queridos, ele foi crucificado nu. Era uma vergonha total. A morte na cruz, ser crucificado era pro pior tipo de situação que a pessoa tinha afligido a lei. Então era a pior
pior situação, era a pior condenação que existia, era a cruz. Era uma vergonha total. E o nosso Senhor Jesus passou por essa situação. E as feridas dele foi exposta para a multidão. Vamos lá, Eduardo? Mais ferida. Vamos lá, Eduardo, para a gente correr um pouquinho. Né? A sua mão, já falo ali da mão, foi traspassada. Pode continuar. Ali as costas, né, onde eu falei que quando os soldados batiam, quando voltava, arrancava carne, né, arrancava o couro. Parecia os ossos, com certeza. Vamos lá? Mais uma imagem. Vamos lá, ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acabou? Acabou. Eu só coloquei ali para você dar uma lembrada do que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Feridas abertas diante da multidão. E muitas vezes nós queremos esconder as nossas feridas. Em João 20 diz assim: naquela tarde, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judaicos, quando de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Em seguida mostrou a eles as suas mãos. O que Jesus estava fazendo? Mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Que alegria maravilhosa sentiram quando viram o Senhor. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse: paz seja com vocês. Então Jesus disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos, Tomé. Estenda a sua mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. O que eu aprendo aqui? O que nós podemos aprender aqui? Primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos, ele mostrou. Ele apenas mostrou as cicatrizes. Que através daquela cicatriz, todos nós seríamos salvos e curados. Você sabia que lá no céu, se você tem um machucado aí, eu não vou ter cicatriz. Se a pessoa foi amputada, perdeu uma perna no acidente, seja o que for, abriu a cabeça, você não vai ter a cicatriz. Mas o nosso Senhor Jesus, 100% homem, né, pastor Elias, né, pastor Pedro? 100% Deus, vai continuar com a cicatriz dele lá no céu, queridos. Para a eternidade. O sinal dele vai continuar. Então não vá para casa dizendo que cicatrizes não têm importância. Se não tivesse importância, Jesus não ficaria, não levaria as cicatrizes para a eternidade. Os primeiros, ele mostrou de livre e espontânea vontade, mas para Tomé, por que ele falou: Tomé, coloque a tua mão aqui. Queridos, porque agora eu fecho com isso aqui. Pode subir aquele. Muitas das pessoas que passam pelas nossas vidas precisam enxergar, precisam ver, precisam tocar nas nossas cicatrizes. Então você que está escondendo o seu testemunho de vida, você que tem uma história para contar que geraria cura em muitos. Porque as pessoas, você não tem que pensar assim: eu não quero que o meu líder, eu não quero que o meu liderado, eu não quero que aquela pessoa olhe para mim, Exilda, e pense, né, Exilda, e pense que eu nunca tive problema. Exilda aqui participava terça-feira com a gente, sabe da minha história, sabe tudinho, né, Exilda, da minha história feia, sabe? Mas Silmara, você contou para as mulheres o que você passou? Porque através da minha história, através da minha cicatriz, há cura para essas mulheres. Então muitos terão que tocar nas suas cicatrizes. Você não tem que pensar assim: eu não posso mostrar as minhas fraquezas para os meus liderados, eu não posso mostrar as minhas fraquezas para essas mulheres, afinal de contas eu estou ministrando a palavra, eu não posso mostrar que eu passei isso, eu tenho que simplesmente pregar. Não, você tem que chegar e falar: aqui, Exilda, venha, não venha, estou fazendo uma conjectura aqui,
Vem aqui, Zilda, e coloque a mão na minha mão. Vem aqui, Zilda, e coloque a mão do meu lado. E veja que tudo que você passou, eu também já estive aí, querida. Eu também já estive aí. E hoje estou aqui. Jesus me curou. Jesus me restaurou. Jesus escreveu uma história nova para mim. Porque como Lázaro, queridos, e é isso que acontece com muitos. É isso que acontece com muitos. Lázaro estava morto, já estava em decomposição. Talvez as feridas que você produziu em outros através de atitudes tuas, talvez as feridas que fizeram em você já estão se decompondo, já estão mortas. Você pegou uma pedra e jogou e falou assim: coloque a pedra, vou colocar a pedra aqui, porque já morreu. Eu não quero saber, eu não quero confrontar este problema, eu não quero olhar dentro dos olhos, eu não quero descer, eu não quero me humilhar, eu não quero mostrar que eu também sou homem, sujeito a qualquer fraqueza que você é sujeito. Talvez algumas feridas aqui estão em decomposição. Talvez algumas coisas aqui essa noite já estão mortas. Mas Jesus diz, queridos: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Tirem a pedra. Talvez você não tenha mais força nem para ir lá e falar: eu coloquei sim uma pedra aqui, mas nessa noite eu estou tirando. Não importa o preço, não importa o que vão falar de mim. Eu estou tirando essa pedra porque eu quero ressuscitar. Eu não quero ficar aqui morto, sem produzir, sem viver o que Deus tem para mim. Lázaro, sai para fora. Tirem a pedra. E o que Jesus fala lá no final? Tirem as faixas dele e deixem ele ir. Queridos, sabe o que a Silmara veio fazer aqui essa noite? Através dessa palavra, eu não tinha uma atadura lá em casa, mas a Silmara veio desenrolar Lázaro. A Silmara veio desenrolar aquilo que está morto, que está fedendo aí, que está em decomposição. A Silmara veio ajudar a empurrar a pedra. O Espírito Santo veio para ajudar você a tirar essa pedra, a desenfaixar esta ferida na tua alma. Queridos, lá em Isaías, o Espírito Santo de Deus instruiu Isaías a escrever isso aqui sobre Jesus. E nós temos que nos colocar nessa palavra aqui. Eu estou como um instrumento do Senhor, agindo dessa forma aqui hoje. E eu sei do que eu estou falando. Eu não vim aqui para brincar. Eu não estou perdendo meu tempo aqui. Isso aqui não é uma brincadeira para mim. Isso aqui não é uma brincadeira para mim. Para mim é algo o que mais de importante eu posso fazer na face dessa terra. Então, se você acha que eu estou brincando aqui, eu quero falar para você que isso aqui não é uma brincadeira para mim, porque o Espírito de Deus, Senhor Jeová, está sobre mim, e porque o Senhor me ungiu sim, para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinzas, óleo de alegria por tristeza. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Óleo de alegria por tristeza, veste
vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Assim como os 24 anciãos e os 4 seres viventes pegam suas coroas e colocam diante do Deus Todo-Poderoso, para que ele seja glorificado. Para que ele seja glorificado, nós lançamos nossas coroas diante do Senhor. Curve tua cabeça nesse momento. Se alguém sentir no coração de vir aqui na frente, está vazio, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Se quem está lá atrás quiser apagar algumas luzes, fique à vontade lá de trás. Lá em Jó 5, queridos, a palavra do Senhor diz assim, pode continuar ali. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Tudo que você vivenciou, tudo que você passou, é para encontrar o seu propósito. Deus não estava longe. Descobrir sua verdadeira identidade. Não é para a morte, querido. Não é para a morte, querida. É para a vida. Em Deuteronômio 32 diz assim: vejam agora que eu sou o único, eu somente, não existe outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu faço sarar. Ninguém é capaz de escapar das minhas mãos. Ele mata e ele faz viver. Ele fere e ele cura estas feridas.